Aleluia! Louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras. Louvem o Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais. Louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluia. Vem, ó Todo-Poderoso, adorável Criador, Pai eterno e glorioso, vem, revela o teu amor. Ante o trono de clemência nos prostramos e a uma voz suplicamos-te assistência, Deus e Pai de todos nós. Vem, Jesus, Mestre divino, Deus de nossa salvação. Vem, confirma o teu ensino, vive em cada coração. És o Cristo, dom glorioso, dom do sempre eterno amor. Vem, Jesus, terno e bondoso, bem dizer-nos, ó Senhor. Vem, Espírito da graça, nosso culto abençoar. Deus consolador enlaça teus fiéis neste lugar. Esclarece as nossas mentes, infalível preceptor, e seremos firmes crentes, dominados pelo amor. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Oh,
Ouçamos as boas novas. Se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. Amém. Guia-nos, ó Deus, pela palavra e pelo teu Espírito, para que na tua luz possamos ver a luz, na tua verdade encontremos libertação e na tua vontade descubramos a paz. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. Escutem os gritos alegres de vitória
no acampamento do povo de Deus. O poder do Senhor nos deu a vitória. Com o seu poder, ele fez grandes coisas. O poder do Senhor nos deu a vitória. Não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. Ele me castigou com dureza, mas não deixou que eu morresse. Abram os portões do templo para mim. Eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor. Somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém. Olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Lembrem-se, esta é uma leitura de despedida. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. E essa leitura
essa parte bíblica está relacionada exatamente com este momento. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando estes seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto do Evangelho de Mateus é o mais conhecido e lido quando a igreja proclama a sua missão, e especialmente quando realiza o sacramento do batismo. Sem entrar em polêmicas exegéticas, o texto é simples, direto, contextualizado, trinitário, e oferece à igreja a quem Mateus se dirige um excelente caminho para a prática de sua missão no mundo. Portanto, a comunidade a qual Mateus se dirige recebe estas ordenanças do Senhor de uma forma simples e direta. Não haveria nenhuma necessidade de discutir o que é isso ou o que é aquilo. É um momento especial de convívio de Jesus com os 11 discípulos. Vocês podem imaginar a situação. Eles foram chamados de Jerusalém para a Galileia, e lá chegando, eles veem o Senhor, convivem com o Senhor e estão às vésperas de sua despedida. E é neste momento que recebem esta missão especial. É um momento, portanto, especial de convívio de Jesus com os 11 discípulos, pois é de despedida. Tudo o que Jesus veio fazer aqui, Ele ordena que seus discípulos façam. Então, quando tivermos dúvidas sobre o que fazer, é só procurar o que Jesus fez, e nós saberemos exatamente o que devemos fazer, porque nós somos herdeiros da igreja ou da comunidade a qual Mateus se dirige. O texto é composto de uma declaração sobre a autoridade de Jesus. Deus, que é o Senhor de todas as coisas, me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, não há nenhum outro poder superior ao de Jesus. Nenhum. E é por isso que Jesus é chamado de Senhor. E depois de Jesus declarar que Ele tem autoridade e pode mandar, e pode ordenar, pode determinar, Ele, o Senhor, Ele dá 4 ordens bem específicas. A primeira ordem é ir em busca de todos os povos da terra, ordem a ser cumprida pelos 11 e por outros discípulos de Jesus na história. Ultrapassar as barreiras nacionais, de costumes, de leis, de história, de deuses. Missão extraordinária que é dada a um pequeno grupo de frágeis testemunhas da vida, ensino, morte e ressurreição de Jesus, e que eles puseram em prática. E é por isso que nós temos o Novo Testamento. Foi pela prática dos discípulos que nós podemos chegar ao Novo Testamento. Essa foi a primeira ordem: vão. A segunda ordem
é fazer os povos do mundo serem seguidores de Jesus, por meio do testemunho fiel de quem conviveu pessoalmente com o Senhor. Era necessário comunicar a vida de Jesus e a sua obra de salvação a um mundo hostil aos judeus e perdido por 1000 crenças estranhas. Eles estavam acostumados sim com um grupo que tinha Deus como centro dentro do judaísmo, dentro das práticas religiosas, mas já eram profundamente influenciados pelos deuses romanos, porque toda aquela região era dominada pelo Império Romano. Portanto, havia crenças as mais diversas, as quais eles teriam que superar, e dentro delas anunciar o verdadeiro Senhor. A terceira ordem: batizar esses seguidores em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus triuno. Os seguidores que aderirem à pregação apostólica deveriam ser integrados ao corpo da igreja por meio do batismo, que é isso que nós pregamos a respeito do valor do batismo: agregar o batizando, a batizanda ao coração da igreja, ao núcleo da igreja, que, segundo a teologia paulina, é o corpo de Cristo. Ensinar esses seguidores é a quarta ordem: ensinar esses seguidores a obedecer a todos os ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus estão descritos na sua obra nos 4 evangelhos. A igreja, portanto, para conhecer bem os ensinos de Jesus, precisa ler, meditar, refletir os 4 evangelhos diariamente, constantemente, para que isso se torne de fato motivo da sua vida cotidiana. E Jesus termina dizendo que eles não estariam sozinhos. Eles sabiam já do perigo, porque já tinham enfrentado junto com Jesus várias situações de oposição e de violência. Mas Jesus lhes garante: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Portanto, vão, façam, batizem e ensinem. É o resumo das 4 ordens. É sobre a terceira ordem, a de batizar, que desejo conversar um pouco mais com vocês hoje, um dia muito especial em que nós vamos batizar Bernardo. A igreja tem entendido historicamente que a ordem de batizar dada por Jesus significa receber os eleitos no corpo da igreja, isto é, o batizando ou a batizanda se torna pelo batismo membro da igreja, membro do corpo de Cristo, conforme a teologia paulina. Então, batizar é acolher alguém para pertencer ao mesmo grupo local a que nós pertencemos, é chamá-lo de irmão, de irmã, na consanguinidade do corpo de Cristo. O batismo, portanto, torna o batizando ou a batizanda consanguínea conosco, no sangue de Cristo. É uma recepção, portanto, de gala para a igreja. É como se a igreja se enfeitasse de 1000 formas para celebrar o batismo, assim como a igreja deve se enfeitar de 1000 formas para celebrar a ceia do Senhor. É uma comprovação de sua obediência à ordem de Jesus. É uma comprovação visual que todos podem testemunhar de obediência à ordem do Senhor Jesus. Uma verdadeira festa espiritual que faz nossos corações vibrarem de alegria e esperança e de um forte desejo de prosseguir servindo o Senhor com fidelidade. Então, ao realizarmos um ato como o que vamos fazer hoje, nós estamos convocando a igreja a se alegrar e se manter firme na missão ordenada por Jesus.
O batismo é em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Ele é único para a Igreja de Cristo em todo o mundo, em todo o tempo. Portanto, é irrepetível. Por isso nós não rebatizamos. Dentro das ordenanças da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, há um critério de jamais rebatizar quem tenha sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não importa quem o tenha batizado. Não pode haver, portanto, rebatismo. Quando alguma igreja não aceita o batismo realizado por outra igreja cristã, revela profunda ignorância, sectarismo e discriminação. O batismo é único não por causa de quem o realiza, ele é único por causa de quem ele é realizado, em nome de quem ele é realizado. Então ele não é único porque ele é realizado pela Igreja Presbiteriana da Rua 7 de Setembro. Ele é único porque ele é realizado em nome do Senhor. Aqui tratamos, pois, do batismo realizado em nome da Santa Trindade, conforme ensinou Jesus. O ato de batizar é tão sublime que torna a palavra de Deus visível, sinal do poder e da misericórdia de Deus para purificar os seres humanos do seu pecado, e como meio pelo qual se identificam com Cristo em sua morte e ressurreição. Então, ao partilharmos do batismo, nós também nos identificamos com Jesus, na sua morte e também na sua ressurreição. Pelo batismo, entramos na morte com Cristo e ressuscitamos da morte com Cristo. Identificamos-nos com o Senhor, tornamo-nos Cristo. Pelo batismo, assim como pela Santa Ceia, o Evangelho é proclamado diante da igreja e tem efeito diante de toda a sociedade humana. Irmãos e irmãs, por meio do batismo, estamos diante da realidade da graça de Deus, como um ato da igreja. O batismo é um ato realizado por um representante da igreja. Então o batismo é um ato da igreja. Alguém realiza o ato, mas é em nome da igreja que este ato está sendo realizado, obviamente em nome da Santa Trindade. Todos os seus membros batizados comungam a extraordinária experiência de fé, que é receber a salvação por meio de Jesus Cristo. Então, lembrem-se, o ato vai ser visível e neste ato vocês partilham da graça, da misericórdia de Deus. Como disse, o batismo é um ato da igreja toda, e é nessa dimensão que a família cristã apresenta seus filhinhos ao batismo. É nessa dimensão, pois querem para eles a mesma graça que receberam do Senhor. Ao trazerem seus filhinhos, os pais, os responsáveis, confessam: queremos para ele a mesma graça que nós recebemos, ou para ela. E você, aqui presente, já recebeu o batismo cristão? Dentro da sua história de vida, o batismo cristão já foi realizado na sua vida? Se já recebeu, você tem dado testemunho desse batismo com fidelidade e firmeza, junto à igreja que acolheu você um dia e também na sociedade em que você vive? O seu batismo é como se pusesse você no alto de uma montanha iluminada. Você não tem como se esconder, você não tem como colocar debaixo da cama, debaixo da mesa, num lugar escondido o seu batismo. Ele brilha, porque Jesus brilha com você.
Saiba que você é herdeiro e herdeira, e portador e portadora daquela ordem de Jesus registrada no final do Evangelho de Mateus. Vão por todo o mundo, façam as pessoas serem minhas seguidoras, batizem essas pessoas e ensinem a elas tudo o que vocês aprenderam de mim. Você tem consciência de que esse chamado para essa missão é um chamado também para você, pessoalmente? Você tem consciência disso? Ou é um chamado somente para pastores, pastoras? É um chamado somente para presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas? Ou para as pessoas mais velhas? Se você tem consciência de que esse chamado é para você, particularmente, especialmente, você tem compreendido, portanto, o batismo que recebeu na sua infância, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pois é nessa obediência valiosa, que nos encontramos com Jesus todos os dias, até que Ele venha, pois então nos reconheceremos uns aos outros como verdadeiros irmãos e irmãs, nos reconheceremos na consanguinidade de Jesus, e teremos então a grande alegria de dizer irmão, irmã, porque aí então teremos a graça da manifestação plena do reino de Deus, e então conheceremos de verdade a justiça e a paz duradouras, que não tem fim. Amém. Cremos que Deus caminha conosco e nos protege. Cremos que sua força e bondade são maiores que nossas fraquezas. Cremos que Jesus Cristo está vivo entre nós, sempre disposto a amar-nos e orientar-nos. Cremos na sua palavra, registrada nas Escrituras. Estamos comprometidos com Ele e, por sua causa, com a felicidade de todos os homens. Cremos que o Espírito Santo age em nós. Cremos que é força, sustento e bondade em nossa vida. Por isso, buscamos a integridade de caráter, a vida de paz e de justiça. Buscamos a promoção da fraternidade, tendo no amor o nosso distintivo. Assim, Deus nos ajude. Irmãos e irmãs, vão em paz. Que o Deus da paz vos fortaleça e guie em tudo, para a honra de Cristo, nosso Senhor. Amém. Recebei a bênção.
e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém.